e vai começar agora mais um programa da rádio Canta que eu me escondo. A história judaica começou cerca de 4.000 anos com o patriarca Abraão. Deus chama Abraão e diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que ele lhe mostraria. E faria dele uma grande nação, o abençoaria grandemente e o nome dele seria grande. E todas as famílias da terra seriam abençoadas por conta de Abraão. Quando Abraão chega à terra de Canaã, o Senhor aparece a Abraão e lhe diz: a tua descendência darei esta terra. Com a idade de 100 anos, Abraão tem um filho e põe o seu nome de Isaque. Isaque, por sua vez, tem um filho chamado Jacó. E Jacó tem 12 filhos. Um dos seus filhos, chamado José, é vendido pelos próprios irmãos como escravo. Passados-se os anos, José, ainda na prisão, é chamado à presença do rei Faraó, que interpreta o sonho. Faraó, assim, por sua vez, coloca José como governador do Egito, diante ao sonho que o rei Faraó tem, a qual é avisado que teria um período de fome sobre toda a terra. E José passa a ser o administrador de todos os bens que havia no Egito. Chegando à época da escassez, Jacó é avisado que no Egito havia alimento em abundância. Ele manda os seus filhos ir até o Egito para buscar mantimento. Jacó havia acreditado na história que os filhos contaram, que havia encontrado a túnica de José com sangue. Mas quando os irmãos de José chegam ao Egito, José se identifica a eles como filho de Jacó. Então surge um novo período, a qual os descendentes de Abraão passam a morar no Egito. Com o crescimento dos descendentes de Abraão, o faraó passa a temer, colocando sobre o povo jugo e passa a escravizá-los. Passando o período de 400 anos, se levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Depois de muito acontecimento inexplicáveis, causado das 10 pragas, o faraó deixa o povo ir. Agora, o povo peregrina 40 anos no deserto. Moisés morre e logo coloca Josué como seu sucessor. Esse segundo período, chamado de Juízes, durou aproximadamente 410 anos. Samuel foi o último juiz de Israel. O povo pede um rei e Samuel urge então a Saul. O sucessor de Saul foi Davi. O fim do reinado de Salomão foi marcado por descontentamento por parte da população, causando então a divisão, ficando o reino do norte, Israel, e outro reino do sul, Judá. O reino de Israel, com a capital em Samaria, durou 200 anos. Entre eles, passaram-se 19 reis, enquanto Judá foi governado a partir de Jerusalém durante 400 anos, pelo mesmo número de reis da linhagem de Davi. A expansão do reino sírio e babilônio causou a dominação de Israel e depois do reino de Judá. O reino de Israel foi destruído pelos assírios em 722 AC. 100 anos depois, a Babilônia conquistou o reino de Judá, exilando a maioria dos habitantes e destruindo Jerusalém e o templo em 586 a.C., marcando o início da diáspora judaica. Após o decreto do rei persa Ciro, conquistador do Império Babilônio, cerca de 50.000 judeus partiram pela primeira vez em direção à terra de Israel.
liderados por Zorobabel, descendente da casa de Davi. Menos de um século depois, o segundo retorno foi liderado por Esdras, o escriba. Quando os romanos substituíram os seleucidas, passando a ser a grande potência da região, eles concederam ao rei Asmoneu Icano II uma autoridade limitada, subordinado ao governador romano de Damasco. Os judeus reagiram com hostilidade ao novo regime e nos anos seguintes houve diversas insurreições. Em 37, Herodes, genro de Icano II, foi nomeado rei da Judeia pelos romanos. Com autonomia quase ilimitada sobre os assuntos internos do país, ele tornou-se um dos mais poderosos monarcas do Império Romano Oriental. 10 anos após a morte de Herodes, a Judeia passou a ser governada diretamente pelos romanos. Em episódios violentos e esporádicos, que se transformaram em uma grande revolta em 66, forças superiores romanas, lideradas por Tito, acabaram vitoriosas, arrastando Jerusalém totalmente e derrotando até a última fortaleza judia em Massada. A total destruição de Jerusalém e do segundo templo foi catastrófica para os judeus. Ao final do século IV, após o Império Constantino adotar o cristianismo em 313 e a fundação do Império Bizantino, a terra de Israel havia se tornado um país predominantemente cristão. Igrejas foram construídas em locais sagrados, cristãos em Jerusalém, Belém e Galileia, e fundaram-se mosteiros em muitas regiões do país. A invasão persa em 614 foi auxiliada pelos judeus, inspirado pela esperança messiânica da libertação. O exército bizantino recuperou o domínio da cidade em 629 e, mais uma vez, expulsou seus habitantes judeus. A conquista da terra pelos árabes ocorreu 4 anos após a morte de Maomé, em 632, e durou mais de 4 séculos, com califas governado primeiro a partir de Damasco, depois de Bagdá e do Egito. No início, a colonização judaica em Jerusalém foi retomada e a comunidade judaica recebeu o status, o que lhe garantia a vida, propriedades e liberdade de culto, em trocas de pagamentos de taxas e impostos territoriais especiais. Em 1099 a 1291, durante os 200 anos seguintes, o país foi dominado pelos cruzados, que, atendendo a um apelo do Papa Urbano II, vieram da Europa para recuperar a Terra Santa dos infiéis. Em julho de 1099, após um cerco de 5 semanas, os cavaleiros da Primeira Cruzada e o seu exército de plebeus capturaram Jerusalém, massacrando a maioria dos habitantes não cristãos da cidade. Presos em suas sinagogas, os judeus defendiam sua religião, mas foram queimados vivos e vendidos como escravos. Durante as décadas seguintes, os cruzados aplicaram seu poder sobre os restantes do país, em parte por meio de tratados e acordos, mas principalmente através de sangrentas conquistas militares. Após a derrota dos cruzados pelo exército muçulmano de Saladino, em 1187, os judeus ganharam novamente certa liberdade, incluindo o direito de viver em Jerusalém. Embora os cruzados tenham conseguido uma presença no país após a morte de Saladino, em 1193, sua presença limitava-se a uma rede de castelos fortificados. A autoridade dos cruzados na terra terminou após uma derrota final em 1291 pelos mamelucos, uma casa militar muçulmana que conquistara o poder no Egito.
Sob o domínio dos mamelucos, a terra tornou-se apenas uma província, governada a partir de Damasco, Acre, Jaffa, e os outros portos foram destruídos por receio de novas cruzadas. Durante o século XIX, o atraso medieval foi aos poucos substituído pelos primeiros sinais de progressos. Inspirada pela ideologia sionistas, dos grandes fluxos dos judeus da Europa Oriental chegaram ao país no final do século XIX e no início do século XX, determinados a restaurar sua pátria pelo cultivo do solo. Os recém-chegados enfrentaram condições extremamente difíceis. A postura da administração otomana era hostil e opressiva. Em dezembro de 1917, forças britânicas sob o comando do general Allenby invadiram Jerusalém, terminando 400 anos de domínio otomano. A Legião Judaica, com 3 batalhões formados por militares de voluntários judeus, era uma unidade essencial do exército britânico. Em julho de 1922, a Liga das Nações concebeu à Grã-Bretanha o mandato sobre o domínio da Palestina. A onda seguinte, com aproximadamente 60 mil judeus, que vieram principalmente da Polônia, entre 1924 e 1932, foi fundamental para o desenvolvimento e o enriquecimento da vida urbana. Esses imigrantes se estabeleceram principalmente em Tel Aviv, Haifa e Jerusalém, onde abriram pequenos negócios, empresas de construções e indústrias leves. A última grande onda de imigrantes, antes da Segunda Guerra Mundial, se incluiu aproximadamente em 165 mil judeus. Ocorreu na década de 1930, após a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, o regime nazista executou um deliberado, sistemático plano para liquidar a comunidade judaica da Europa. Nesse período, aproximadamente 6 milhões de judeus, incluindo 1,5 bilhão de crianças, foram assassinadas. À medida que o exército nazista varria a Europa, os judeus eram selvagemente perseguidos, submetidos à tortura e humilhação e levados para os guetos, onde tentativas de resistência armada causaram medidas ainda mais duras. A partir dos guetos, eles eram transportados para campos de concentração, onde alguns, com mais sorte, eram submetidos a trabalhos forçados, mas a maioria era executado em massa através de tiro e de câmara de gás. Em 14 de maio de 1948, quando o mandato britânico chegou ao fim, a população judaica na terra chegava a 650 mil pessoas, formando uma comunidade organizada, com instituições políticas, sociais, econômicas e bem desenvolvidas. De fato, uma nação e um Estado em todos os sentidos. Em 14 de maio de 1948, Israel proclamou sua independência.